Então Jesus era iluminado por Deus, era ungido por Deus, era o maior profeta de todos os tempos que estava para acontecê-lo. Jesus, quando ele, através do nascimento, tudo começou, a maior perseguição ali na cidade de Roma, aonde ele havia nascido ali, na cidade de Israel. Foi quando se começou aquela perseguição. Então o governo romano permitindo que os soldados subissem a cavalo e fossem em busca para poder matar, pegar, executar as crianças. Então foi feito dessa forma, desse jeito, quando o governo recebeu o conhecimento chegava até ele e ele ouviu a falar, realmente ele decretou que os soldados romanos ouvissem, obedecessem, fosse lá e pegasse o Filho de Deus e matasse, resgatasse aquela pessoa em vida, ou talvez até possível pudesse vir também matá-lo. Foi quando aconteceu aquela revolução, aquele movimento, aquela agitação no meio da cidade, na cidade santa, onde Jesus havia nascido. Mas só que muitas mães foi vítima, aonde o soldado passava na rua, via os filhos no colo da mãe e pegava e executava, passava na espada, cortava os pedaços. Então, mas Jesus ele teve que fugir com seu pai, com a sua mãe. Imediatamente o seu pai e sua mãe pegando no seu colo, resolveu, Deus revelou, Deus mostrou uma saída, ele resolveu sair, fugir, ele resolveu uma fuga, sair daquela cidade. Foi quando, chegando em outro lugar, humildemente, com todo o sofrimento, com todas as perseguições que estavam acontecendo, ele conseguiu um meio de poder escapar da mão dos soldados romanos. Então Deus deu a ele o livramento do laço de morte, o que pudesse vir a acontecer. Através dele morreu muitas pessoas inocentes, foi criança que foi abatida, que foram mortas no lugar do Senhor Jesus, aonde foi derramado o sangue inocente de milhões de crianças. Então nós também podemos ver no dia de hoje, Jesus, a sua mãe fugiu e pôde, o seu pai sendo carpinteiro, trabalhava como carpinteiro, e ensinou Jesus a profissão também. Jesus acabou pegando a mesma profissão do seu pai José, e nas horas vagas Deus permitia que José, sendo pai de Jesus, ensinasse a Jesus ele andar no caminho oportuno, o caminho certo, o caminho da verdade, falando com Deus, conversando com Deus, fazendo esse grande investimento no reino celestial, para que Jesus viesse realmente ser confirmado como Filho de Deus. Então não resta dúvida, Jesus realmente ele foi Filho de Deus, e ele sendo Filho de Deus, Deus levantou ele como o maior profeta de todos os tempos, aonde ele veio resistir à morte, aonde que ele pôde ter feito aquela fuga, ele pôde ter fugido, e nas horas vagas, nos momentos vagos como esse, a sua mãe e seu pai ensinavam a ele as coisas de Deus, ele se colocar diante o reino, diante a justiça, poder ser auxiliar de ancião, de pessoas que também foi profeta, e pessoas que tinham temor de Deus. Como no dia de hoje nós podemos vê-lo, que no nosso meio Deus tem olhado, Deus tem visto, Deus tem levantado pastor, bispo, evangelista, membro, obreiro, diácono, diaconisa. Deus tem chamado doutor, advogado, juiz, promotor, político, governador, aonde tem largado a função
a função profissional, aquele que ele veio estudar, veio formar, veio conseguir a sua conquista, a sua riqueza, a sua economia, mas essas pessoas acabou também, através do poder de Deus, vir impactar, vir se chegar, acabando chegando na sua vida, os conhecimentos de Deus e da verdade, aonde Deus pôde ter feito uma convenção específica na vida dessas pessoas, aonde Deus tem usado essas pessoas como um canal de bênção, como profeta, como homens de Deus, como pastor, como bispo, aonde Deus tem iluminado, Deus tem investido, aonde as pessoas têm se lançado diante de Deus a sua fé, e tem feito o seu desafio diante do maior inimigo da sua vida, que tem sido o diabo, aonde ele tem habitado, e a missão dele é rodear a terra, é matar, roubar e destruir, cipando vidas. Mas Deus enviou o Filho dele como unigênito, o Filho dele como o Senhor Jesus, que veio naquela época, como eu havia falado, e acabou anulando aquele passado. Então hoje não estamos mais pela lei de Moisés, mas estamos os conforme do arrependimento, dos conhecimentos de Deus, da verdade, vir chegar na nossa vida, para que nós venhamos tomar posse das ferramentas, dos cajados, poder manejar a Bíblia, poder ser uma pessoa de poder se lançar de corpo e alma e espírito diante de Deus, poder consagrar e jejuar, orando pelas madrugadas, buscando, sacrificando a sua carne, o seu corpo, buscando as coisas do reino. Não vamos focar nas coisas da carne. Realmente, muitas vezes, existem aquelas pessoas que têm se perguntado, que não conseguem resistir os desejos da carne, os prazeres da carne, mas quando a gente passa a vir a obedecer o regulamento, a norma, o estatuto, ouvir a voz de Deus, que nós somos nascidos de Deus, aonde Deus ele vem nos dando a essa oportunidade diante do seu reino, diante a sua justiça, aonde que o Espírito de Deus comece a descer, a habitar sobre esse corpo. Quando a gente passa pelas águas, que a gente faz uma aliança com Deus, Deus ele envia o que foi enviado naquela época. Aconteceu com Jesus, com 33 anos, depois dessa maior perseguição de morte, mas Jesus ele venceu. Ele venceu a batalha, ele venceu a justiça, ele venceu a lei do homem naquela época, mas Deus anulou e Deus enviou Jesus, e Jesus, sendo iluminado, sendo enviado por Deus, ele pôde ter anulado o passado, aonde o véu se rasgou, aonde o véu se dividiu em duas partes. Hoje não estamos pela lei do passado, hoje estamos pela graça, a graça de Deus, a gente receber Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Não estamos pela lei. Então Deus ele não quer o sacrifício mais de ninguém, mas Deus faz questão que nós venhamos conhecê-lo, se batizá-lo e ter a oportunidade de vir alcançar o reino e a justiça de Deus naquele dia. Muitas vezes existe essas pessoas que teve o chamado, foi chamado, Deus fez uma convenção. São pessoas que vêm se colocando e têm sido perseguido, têm sido caluniado, têm sido humilhado, têm sido rejeitado pela sociedade, aonde a gente estamos vendo aí que a palavra de Deus está se cumprindo, que o profeta na sua terra não tem tido honra. Então muitas vezes podemos vir até a falar, essa é a verdade, que até os pastores levantados por Deus não têm tido honra
Tá como na época de Noé, o pastor ele sobe no púlpito, ele está ali dando o seu maior, fazendo a sua parte, o seu papel, e jejuando, orando, se colocando, molhando a camisa, nos dias do escudo, diante o púlpito, diante as pessoas, molha a cabeça, da cabeça os pés, derramando o seu suor. E muitas vezes tem falado, e Deus está falando, Deus tem falado, está usando ele, os dias dos cultos semanais, mas as pessoas continuam temando com as coisas de Deus. Então, muitas vezes, naquele dia, a balança, ela vai pesar. Porque se você não obedece seu pai e sua mãe, a Bíblia fala que você está debaixo de maldição. Você anda debaixo de maldição. Então também somos nós com Deus. Quando a gente passa a ser filho de Deus, passa a obedecer, aceitar, se batizando, aceitando Ele como Salvador da alma, da vida, a gente temos que ser um filho, vir a obedecer o estatuto de Deus dentro dos conforme como ela tem que ser. Aquilo que Deus manda fazer, que nós possamos ouvir e vir a obedecer o pastor e vir fazer, para que Deus possa olhar e ver e corresponder com aquilo que você vem fazendo ou com aquilo que você vem buscando, para que Deus não venha deixar você enganado, mas que você venha a obter resposta, sucesso, resultado, porta aberta, que você venha pisar na cabeça de serpente e escorpião, que nenhum dano vai te causá-lo, você não vai sentir que o dano vai chegar mediante a sua vida, porque Deus ele não permite. Aqueles que têm sido fiel e submisso a Deus acima de tudo, acima de todos, Deus é com ele. Aleluia.